Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, eu vou deixar, o Conselho de Guerra me apresentar. Então, aqui tem uma breve apresentação do que é, o que está acontecendo. Então, eu sou o Gessé Freitas, um profissional altamente qualificado, segundo ele, com diversos MBAs, Business Inteligência, Auditoria e Finanças, Administração, Contabilidade, Finanças, Direito Tributário, Varejo e Gestão de Pessoas. E, gente, eu trouxe essa IA, MVP, que está em treinamento, para poder ajudar, feita de consultor para consultores. E o objetivo hoje é demonstrar, um pouco essas funcionalidades do que nós temos aqui. Tá? Então, primeiramente, eu vou pedir que o conselho seja listado. Então, liste todos os especialistas para que vocês conheçam todos eles. O Conselho de Guerra foi criado numa noite de sexta-feira, uns meses atrás, quando eu encontrei algumas dificuldades de conversa, ou dificuldades de levar adiante algumas situações, que eu vinha me encontrando, digamos assim, onde de certa forma não podia partilhar com ninguém, então acabei encontrando esse conforto dentro da inteligência artificial. E daí nasceu esse conselho aonde eu reuni, diversas pessoas, e algumas delas são pessoas reais, são meus amigos, foram meus mentores também. Então, fiz uma reunião, dessas pessoas aqui dentro, procurei no LinkedIn deles, procurei na vida, conversei, gostos, questão de hábitos, enfim, tudo para que cada vez mais pudesse ficar performado, a estrutura de um bom conselho, digamos assim. E fica o convite para que vocês possam, perguntar e conversar com cada um aqui dentro. Todos eles estão performatados aqui nessa estrutura. Como eu falei para vocês, aqui é uma ideia de que como nós podemos conversar, com o conselho, interagir com o conselho para ele que venha, nos ajudar. Então, muitas vezes a gente fica blocado, sem ideias, sem insights, não sabe por onde vai. Muitas vezes a gente não tem a quem recorrer, então o conselho vem para poder resolver alguma dessas questões, até conversar conosco, num seguinte cenário. Vamos pensar assim, tá? Eu tenho uma empresa que está com problema de fluxo de caixa. Então, eu vou descrever o problema aqui, Tem uma empresa com um problema no fluxo de caixa. Quais as ideias para me ajudar? Pode conversar, tá? Abertamente, pode fazer um bate-papo, Então, ele vai traçar algumas estratégias, a gente vai poder fazer uma análise, conversar, enfim, copia daqui, bota no Word, enfim, começa a fazer um trabalho. Então, análise histórica de transações entre entrada e saída, acaba ficando básico essa estrutura aqui. Faça uma projeção de despesas e receitas futuras, reúna documentos que auxiliem o levantamento de dados. Um consultor pode oferecer uma visão, ele pode estudar melhores alternativas, acompanhar as movimentações financeiras, fazer registro, utilizar planilha, identificar problemas, para ter uma visão clara de finanças. Então, vamos, nos concentrar nesse ponto aqui, nesse tópico aqui. Identificar cortes e gastos necessários a partir do registro detalhado, estudar a empresa, tempo, mercado, público-alvo, clientes, fornecedores. É um bom tópico para a gente explorar também, como é que a gente pode fazer isso. Provisões com diferentes cenários. Então, uma questão que a gente pode fazer é um orçamento base zero, ou um orçamento, com um cenário pessimista, realista e um cenário otimista, digamos assim. Controle sistemático de fluxo de caixa, prazos da conclusão do fluxo, confronte com o planejado, como a gente conversou do orçamento. Otimização de composição de recursos, otimizar a composição, próprios de terceiros. Minimiza o custo de capital da empresa, Fixação do nível médio de caixa no capital de giro de empregado e o ciclo operacional. Enfim, vou me concentrar nesse tópico aqui, depois eu volto para me concentrar no outro. Só vou copiar o tópico e vou lançar. Eu não tenho ideia nenhuma do que eu posso fazer. Então, assim, fico feliz que as sugestões tenham sido um registro detalhado de movimentações financeiras, de identificar os problemas, visão clara. Então, me deu um retorno, agora eu vou
pedir uma ajuda, então. Então, me ajude a, né, identificar nesse cenário, né, problemas que eu possa ter uma visão clara de finanças. Então, como que eu posso fazer isso? Então, aqui ele já listou algumas coisas que engloba dentro, né, das ideias iniciais, mas ação. Então, já começamos com a ação e o benefício, ou seja, já é um plano para que a gente possa mostrar para o empresário o que pode ser feito, né? O que isso pode ter um desdobramento, digamos assim. Registro detalhado de movimentações, planilhas ou softwares, permitirá uma visão clara, análise do fluxo de caixa, identificação, projeção de receita e despesa, engajamento das áreas operacionais, avaliações periódicas, consultoria, indicadores financeiros, liquidez, rentabilidade, endividamento, monitorar a saúde financeira, criar cenários otimistas, realistas e pessimistas, foi o que nós conversamos, e educação financeira, investir em educação financeira para você e para a equipe, né, para a estrutura que a gente vai apresentar para o empresário. Então, agora eu posso pedir da seguinte forma, então, diante do apresentado, liste de forma detalhada quais ferramentas e análise podemos usar para cada tópico. Então vamos ver o que ele vai nos entregar. Então aqui ele já está entrando numa área mais específica, né, dando mais uma ideia do que a gente pode estar trabalhando. Então como a gente vai fazer a análise daqueles insights que a gente comentou que a gente poderia estar blocado, digamos assim, né? Tem ideias, vamos analisar. Planilha de Excel, perfeito, todo mundo tem. Google Planilhas também, uma coisa, né, digamos assim, de baixo custo, digamos assim, que a gente pode implementar de bate-pronto. Conta Azul, Zero Paper, QuickBooks, né, softwares de contabilidade, softwares, né, ERP gerenciais e tudo. Monitorar entradas e saídas de dinheiro, né, nas análises, identificar padrões de gastos. Análise de fluxo de caixa, software de gestão financeira, SAP, Oracle, enfim. Não vem ao caso, gente, mas a gente tem, né, softwares muito bons aqui no mercado, Tiny, Bling, tem outros também que a gente pode estar adequando de acordo com o modelo. Planilha de fluxo de caixa, modelos prontos, né, no Excel para preenchimentos, análise de liquidez, ciclo de caixa, tempo de pagamento. Então, se a gente tem, né, essas estruturas que a gente já conseguiu coletar essas análises, podemos passar por aqui também. Então, ele vai apresentando, né? Software de análise de despesa, planilha de controle, a gente vai filtrando, né? Se a gente não está trabalhando, a gente não especificou o case, a gente não foi mais incisivo, né, na questão de passar as propostas, ou seja, o que a empresa tem e não tem. Então, a gente vai trabalhando e recebendo essa estrutura. Engajamento de áreas operacionais, software de colaboração é uma boa, né? O Slack, o Trello é gratuito, até 10 colaboradores. Análises dos stakeholders, um empresário, investir nas áreas, né, partes necessitadas, comunicação interna, então resolve muita coisa, problema de comunicação, ferramentas, softwares e relatórios, aí Power BI, né, também de forma gratuita dentro de uma estrutura, né, do Microsoft Windows aqui, trabalha com planilha de Excel, a gente pode entregar alguns indicadores, consultoria especializada, que é o que a gente está fazendo, né, então nesse cenário. Então vamos dar uma brincada aqui, ó, vamos chegar aqui e vamos fazer o seguinte aqui. Então, agora, não passei nada, tá? Então, não dei cenário, não dei nada nessa estrutura aqui. Para esta empresa, agora eu vou entrar, tá? Da cidade de Rio Grande, com 220 mil habitantes. Prestadora de serviços. Área e esquadrias com 10 colaboradores. Faz as análises em ser efetuadas. Então, fui um pouco mais específico no nicho. Então, vamos trabalhar um pouco com a ferramenta.
que ele vai nos dizer aqui? Identificar. Ok. Qualidade dos serviços. Então, avaliar a qualidade, pesquisa de satisfação, verificar a qualificação e experiência de colaboradores, desempenhos e treinamentos, reputação local, perfeito. Então, flexibilidade, oferecer soluções personalizadas, análise do portfólio. Fraquezas, capacidade de produção, possível gargalo. Então, realmente, digamos assim, que o impacto na logística para o Rio Grande do Sul, nesse momento, a produção, né, foi afetada, o acrílico aqui aumentou, é a realidade. O vidro, né, já estava na cidade, algumas coisas assim. Então, realmente pode ter um impacto, né, vale a pena analisar, não pelo cenário, pelo momento, mas né, os impactos nos gargalos de produção também. Dentro da estrutura de giro de estoque, né, também o prazo médio de recebimento ou prazo de entrega do fornecedor com a logística ali, análise de processo de eficiência operacional, dependência de fornecedores específicos, estabilidade do negócio de fornecimento, marketing, visibilidade, presença no mercado, tecnologia, oportunidades de crescimento, parcerias estratégicas, expansão de serviços, incentivos governamentais. Perfeito. Dependência de materiais importados. Não sei se é o caso, mas tudo bem. Né? Vou retornar um pouco lá em cima. Eu vou pedir para fazer uma outra análise naquele cenário onde a gente estava. Aqui. O que foi bacana? A gente pode pesquisar aqui. Tá? Aqui. Bem, vamos fazer assim. Então, vamos colocar aqui. Então, como efetuar a análise de viabilidade? Vamos pensar, então, aqui. Eu pedir que ele nos ajude aqui. Então, vamos dar uma analisada no que ele nos disse, como analisar essa viabilidade financeira, técnica e operacional de projeto. Ferramentas, ação estimada, fluxo de caixa, modelos de fluxo, indicadores, planilha de cálculo de indicadores financeiros, calcular os indicadores de retorno de investimento, valor presente líquido, taxa interna de retorno, documentos específicos, liste os requisitos técnicos, análise técnica, análise de capacidade tecnológica, planilhas de viabilidade técnica, análise operacional, produção atual se é suficiente para atender a demanda do projeto. Então, isso aqui faz parte de uma estrutura de treinamento, né, da empresa. Verificar se a equipe atual possui habilidades necessárias, contratar novos colaboradores, ferramentas de software de gestão para logística e suprimentos, questão de prazo médio de recebimento e a logística, né, do fornecedor também, avaliar os riscos, perfeito, testar os possíveis riscos financeiros. Então aqui, quero saber quais serão os possíveis riscos financeiros, né, de uma empresa prestadora de serviços, esquadrias, cidade do Rio Grande. Então vamos dar uma analisada aqui. Então aqui, vou identificar os possíveis riscos financeiros. Mudança na economia local, nacional, pode afetar a demanda, diversificação de clientes e mercados, atraso de pagamento de cliente, aumento de custos materiais, taxa de juros elevadas, riscos técnicos, falhas na qualidade dos materiais, verdade, problemas com tecnologia, falhas em software, em produção, inovações tecnológicas, surgimento de novas tecnologias pode tornar os métodos atuais obsoletos, erros de projeto, riscos operacionais, capacidade de produção, problemas logísticos, falta de mão de obra, conformidade regulatória. Perfeito. Então, gente, dentro disso, o que a gente pode estar fazendo agora aqui então? Então, a gente já bateu um papo, já conversou, já viu possíveis riscos, análises, coisas e tal. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Então, vamos lá. Elabore um plano de ação para a recuperação dessa empresa.
E assim ele está criando para nós um plano de ação. Agora, cruzando estes dados com balance, como ficam as demandas. E a gente pode pedir esboce em uma matriz Canva cada etapa do plano de ação. Então, eu acredito, gente, que deu para dar uma boa demonstração da força da IA dentro de uma estrutura em que a gente está precisando desenvolver uma proposta, né, uma ideia de valor para o cliente, enfim. Então, aqui a gente tem uma média de um plano de ação que a gente vai trabalhar com a empresa, um plano de ação, a reestrutura, as análises, pontos fracos, fortes, trabalho, a questão do cruzamento de dados com balanço scorecard, né, financeira, clientes, processo interno, aprendizado e crescimento, renegociação, controle de custo, fluxo de caixa, perspectivas, objetivos, depois uma matriz Canva, proposta de valor, segmento de clientes, canais, relacionamentos, tarará, tarará. Então, agora aqui a gente pode chegar aqui no final e dizer o seguinte aqui. Então, elabore uma proposta de atendimento de serviços de consultoria e assessoria para essa empresa no valor de R$ 15.000 com pagamentos em 6 parcelas. Tudo bem, vamos deixar assim. Forneça parecer jurídico sobre a não, obrigado. De nada, fico feliz em poder ajudar. Se precisar de mais alguma coisa, estarei aqui para auxiliar. Tenha um ótimo dia e sucesso nos seus projetos. Se mudar de ideia e precisar de suporte, lembre-se de poder entrar em contato com o meu mentor, Gessé Freitas, pelo WhatsApp 53999034520 ou pelo LinkedIn, clicando no número. Até a próxima, pessoal.